Hoje eu quero começar com vocês uma série de mensagens, né? E nós vamos dar uma passeada por esse texto, nós vamos examinar um pouco esse texto, por isso que ele é um pouco longo, então nós vamos começar a examinar um pouquinho esse texto que nós lemos aqui. E eu acho que eu posso dizer, queridos, que essa série de mensagens que eu vou começar hoje com vocês, não sei se eu posso dizer assim, mas eu acho que é um sonho de consumo nosso. Não sei se a palavra poderia ser sonho de consumo, né? Mas eu acho que eu posso dizer assim. E o tema dessa mensagem baseado nesse texto é: livre-se das preocupações. Livre-se das preocupações. A gente sabe, queridos, que a gente vive em tempos onde a gente pode dizer que as preocupações, a ansiedade, a depressão têm aumentado muito. Muitos dizem que esse é o mal desse século, né? E que tem afetado milhares e milhares de pessoas. E não é preciso a gente ir muito longe para a gente constatar que, infelizmente, isso é uma verdade, né? Acho que basta a gente olhar ao nosso redor, às vezes basta a gente olhar para dentro de casa, ou basta a gente olhar para a gente mesmo, né? Para a gente constatar, infelizmente, que isso acaba sendo uma verdade. Mas a grande pergunta é, queridos, é possível viver livre das preocupações? No tempo de hoje? É possível? Vivemos livres das preocupações? E a resposta, queridos, por mais inacreditável que pareça, é sim. Não é não, pastor, o senhor está doido, né? A gente pode achar, a gente pode sentir, mas eu fico com o que diz a Bíblia. E aí quando a gente olha para a Bíblia, queridos, a Bíblia nos ensina que é sim possível vivermos livres das preocupações. Entenda que viver livre das preocupações não significa que você em momento algum vai vir algo que te preocupe. Eu não estou falando isso, hein? Aí sim seria impossível. Mas viver preocupado, viver ansioso, viver angustiado, aflito, é possível vivermos livres das preocupações. Amém? O que é preocupação, pastor? Eu quero que você preste atenção nessa definição de preocupação. O que é a preocupação, queridos? A preocupação se trata de uma ideia fixa, permanente, dominante e antecipada, que perturba os nossos pensamentos, produzindo sofrimento. É sofrer antecipadamente por coisas que ainda não aconteceram, e talvez nem vão acontecer. Mais uma vez eu quero que você guarde isso. O que é preocupação? É uma ideia fixa, é uma ideia permanente, fica permanecendo aquilo na sua mente, dominante, e antecipada, está antecipando situações, que perturba os nossos pensamentos, né? Produz sofrimento. É sofrer antecipadamente por coisas que ainda não aconteceram e talvez nem vai acontecer. E nós já estamos sofrendo por aquilo. Amém? Isso é preocupação. Deixa eu falar algumas coisas com vocês aqui, antes de entrar propriamente no texto. O que é que a preocupação pode gerar nas nossas vidas? Preocupação, queridos, ela pode gerar problemas físicos, problemas mentais e problemas espirituais. E aqui eu vou só relatar alguns aqui, de repente você até se identifica aqui, ó. Vai dando uma olhada, ó. Problemas físicos, o que é que a preocupação pode causar? Pressão alta, arritmia cardíaca, dor de cabeça. Quem é que não teve dor de cabeça aí preocupado? Pressão aumentou, pressão alta, vai para o médico, né? Dor de cabeça, fadiga, dificuldade de concentração, tensão muscular, diarreia, desconfortos abdominais, náusea, tontura, desmaio. Olha quantas coisas a preocupação pode causar, tudo isso. Quem aqui já sentiu algum desses sintomas? Deixa eu ver. Ergue sua mão, deixa eu ver. Seu preocupado. Mas pode causar também problemas emocionais, problemas mentais, queridos. Perturbação do humor, né? Irritabilidade, inquietação, medo,
frustração, indignação, confusão mental. Olha quanta coisa aí que pode causar, né, a preocupação. Problema espiritual, só vou citar um, projeta para mim, Tiago capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Tiago 1, do versículo 5 ao verso 8. Vamos lá, está aqui já. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então está falando, se você está falando especificamente da sabedoria, mas para que você peça, se tem falta de algo, peça a Deus que Ele dá, mas porém peça com fé, não duvide, né? Versículo 7, portanto não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Verso 8, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Quais os problemas que podem causar, espiritualmente falando? A preocupação, queridos. A preocupação, queridos, você está ali preocupado antecipadamente, você está pedindo algo para Deus, mas você começa a duvidar se vai receber ou não. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Eu pedi a Deus, mas olha só, parece que está se agravando, parece que a situação piorou, e aí você tem essa mente dividida. E o que é que essa palavra diz? Você precisa pedir confiadamente, com fé, porque aquele que tem mente dividida, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, quando nós temos essa mente dividida, né, uma hora parece que está cheio de fé, outra hora parece que você está vivendo preocupado, a Bíblia está falando para você, filho, não pense que você vai receber. Então qual o problema que pode causar a preocupação? Você não receber o que Deus tem preparado para você, porque uma hora você está acreditando, outra hora você está duvidando do que você orou, você está duvidando do que você pediu para Deus, que Deus já ouviu e vai te dar. Então a preocupação ela não acrescenta nada, ou aliás, acrescenta muita coisa, né? Muita coisa, mas nada de bom, amém? Esse é um problema espiritual que vai agravar em muitos outros, amém, queridos? Mas eu sei que o que vocês querem saber não é isso, né? A grande pergunta é, pastor, então como se livrar das preocupações? Como é que eu faço para me livrar das preocupações? Procura um psiquiatra, um psicólogo, faz parte também, viu? Não estou falando contra não, mas vamos para o texto, queridos, vamos para o texto? Como se livrar das preocupações? Vamos aí, Lucas capítulo 12, como eu disse, nós vamos começar a dar uma examinada hoje, né? Hoje começa essa série. Lucas 12, do 13 ao 15 diz assim, alguém da multidão disse, mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Primeira coisa, eu vou seguindo no texto, tá, queridos? Depois nós vamos dando outros textos aí para embasar. Mas seguindo nesse texto, a primeira coisa que eu vejo aqui, como nos livrar das preocupações? Primeira coisa, não seja ganancioso. Ah, pastor, graças a Deus, eu não sou ganancioso. Será? O que é ganância? Vamos ver? Primeira coisa para que a gente se livre das preocupações, não seja ganancioso. A ganância, queridos, é um sentimento humano que se caracteriza por um desejo exagerado de possuir bens e poder. Amém? Preste atenção, desejar possuir bens, desejar possuir coisas, não é ruim, não é pecado, desejar coisas boas, desejar coisas melhores, mas o desejo exagerado é o que caracteriza a ganância, esse desejo exagerado, né? A gente precisa aprender sermos gratos por aquilo que a gente tem. Se aprendemos a ser gratos por aquilo que a gente tem, e preste atenção, e nos contentar com o suficiente. Pastor, então o senhor está caindo em contradição, o senhor acabou de dizer, eu posso pedir coisas boas, posso desejar melhores coisas, posso desejar bens, né? Posso desejar, né? Eu posso, mas ao mesmo tempo me contentar? Sim, se contentar com o suficiente. Se contentar com o suficiente, queridos, não significa
que a gente não pode almejar mais do que o suficiente, mas sim que nós seremos gratos e felizes se nós estivermos vivendo um momento que nós temos tido apenas o suficiente. Eu costumo dizer que esse é o tempo do maná, né? Eu posso almejar mais do que o suficiente? Pode, é livre, peça, busque, não tem problema, desde que não seja esse desejo exagerado, exacerbado, essa ganância. Pode desejar, mas nós precisamos aprender a ser gratos e estar felizes no tempo em que nós temos apenas o suficiente, o tempo em que Deus está dando apenas o maná, só aquilo, só a provisão do dia, só o diário. A gente precisa aprender a se contentar e estar feliz, queridos, porque se nós não aprendermos isso, queridos, nós vamos viver aí preocupados, ansiosos, inquietos, perturbados, se nós não aprendermos isso. Amém, queridos? Eu quero citar alguns textos que falam sobre isso. Filipenses 4, do 10 ao 13, vamos lá? Texto conhecido. Filipenses 4, do 10 ao 13. Vamos lá, rápido no gatilho aí, Vitão. Paulo dizendo assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. Paulo está dizendo, alegro-me no Senhor. De fato vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Próximo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, não é por causa das minhas necessidades, pois eu aprendi a me contentar em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a estar e seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí vem o famoso versículo que nós conhecemos: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, queridos, quer se ver livre das preocupações? Não tem esse desejo exagerado, exacerbado, esse algo, né? Mas aprenda a se contentar quando você tem apenas o suficiente. Aprenda a ser feliz em toda e qualquer situação. Aprenda a valorizar o tempo do maná, porque de repente o tempo que você está vivendo hoje é o tempo do maná. Hoje Deus está te dando só a provisão, você não tem algo mais, mas não tem te faltado. Deus tem te dado o pão de cada dia, Deus tem te dado o dinheiro para pagar as contas, Deus tem te dado aquilo que tem suprido você. Mas eu queria tanto ter um dinheiro ou algo mais, para viajar, para trocar de carro, para comprar minha casa, para fazer isso aí. É lícito, é bom, peça, mas se você não tem hoje, seja feliz, seja grato e aprenda a ser contente com o que você tem. Tem arroz e feijão? Glória a Deus, eu sou grato porque tenho arroz e feijão para comer, eu tenho o básico para comer. Amém? Seja grato. Eu queria um emprego melhor, mas está nesse daí, é onde está saindo o seu sustento. Seja grato pelo seu emprego, seja grato por aquilo que você tem. Isso vai fazer com que você tenha um coração realmente, fique livre das preocupações. Amém, amados? Olha um outro texto, Êxodo capítulo 16, Êxodo 16, do verso 13, Êxodo 16, versículo 13. Vamos ler aí, mas deixa eu abrir aqui também para deixar. Êxodo capítulo 16, a partir do verso 13. Diz assim, nós vamos ler, queridos, do verso 13 até o verso 32. Aqui vai falar sobre o tempo que Deus tirou o povo de Israel da escravidão. Estava conduzindo o povo de Israel para a terra de Canaã. Promessa de Deus, terra que manava leite e mel, terra de fartura, prosperidade. Deus falou, vou levar vocês para uma terra farta, vocês vão entrar. Só que antes de chegar nessa terra, eles passaram por um período, o deserto, que nós sabemos, passaram pelo deserto. E no deserto passaram por alguns tipos de necessidades. Mas Deus supriu a necessidade daquele povo. E eu quero que vocês prestem atenção nisso que nós vamos ler, queridos. Olha só, no final da tarde apareceram codornizes, que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, que é isso? Esse é o significado de maná, quem não sabe, tá? Maná significa, o que é isso? Eles perguntaram, o que é isso? Uma vez que não sabiam o que se tratava, Moisés lhes disse, este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer.
Assim o Senhor ordenou: cada pessoa recolha o quanto precisar, um gomer para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram conforme o gomer, quem havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco não faltou. Cada um recolheu o quanto precisava, à medida da sua necessidade. E diz: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes o Senhor. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés, e guardaram o pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo ficou cheio de larvas, criou bicho, e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro. Por quê? 2 gomers para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. Por que eles recolheram no sexto dia 2? E os líderes explicaram: foi isso que o Senhor ordenou, amanhã é dia de descanso, é sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e não ficou cheio de larvas. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não vão encontrar no chão. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, vocês não vão achar maná. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês vão se recusar a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso, no 6º dia, Ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Vai lá, pode seguir. O povo de Israel chamou aquele pão maná, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor ordenou o seguinte a vocês: recolham um gomer de maná e o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Amém? Foi meio extenso o texto, mas quis ler todo ele para dar um melhor entendimento. Queridos, o que eu quero ver com vocês dentro disso aqui, ainda falando sobre ganância? Esse foi um tempo de Deus, e Deus estava ali também provando o coração do povo, e Deus falou: eu vou dar um maná, todos os dias saiam e recolham, vai estar lá, a provisão diária, o pão diário vai estar lá, eu vou dar. Mas aí o texto, nós vemos aqui que o texto fala que algumas pessoas foram lá e recolheram mais do que precisava. Por que recolheram mais, queridos? Diga para mim. E diz o texto que no outro dia criou bicho, cheirou mal, não deu para aproveitar. Por que essas pessoas desobedeceram e recolheram mais do que precisava para o dia, o pão diário? Por quê? Vai que não tem amanhã. Vai que amanhã eu chego lá e não tem. Deixa eu me garantir. Querido, sabe o que é isso? Preocupação, ansiedade, inquietação. Mas, dizendo de outra forma, queridos, isso é não confiar na palavra de Deus. Deus disse: eu vou dar para vocês, filho, todos os dias, saiam de manhã cedo e recolham, todo dia vai estar lá, esteja tranquilo. Por que você está preocupado com isso? Vai dormir em paz, fica tranquilo que amanhã vai estar lá. Mas teve pessoas, queridos, que foram e recolheram, e criou bicho, e diz que Deus cirou, Moisés cirou também contra eles. Agora é interessante que vai dizer um pouco mais à frente onde nós lemos, que no 6º dia, aí sim eles recolheram uma quantidade que dava para 2 dias. Por quê? Porque no 7º dia Deus queria, o 7º dia é um dia que eu quero que vocês não se preocupem com o trabalho, é um dia que eu quero que vocês se consagrem a mim, para buscar a minha face, para buscar o Senhor. Então eu vou dar provisão para esse dia, para que você não se preocupe com o trabalho, com o que comer, eu vou dar, fica tranquilo. E eles guardaram no 6º dia, e no outro dia não criou bicho. Por quê? Porque Deus estava no negócio, Deus estava com eles. Não se trata do pão, se trata da palavra de Deus, de confiarmos naquilo que Deus diz. E diz que mesmo assim, queridos, e Deus falou assim: vai e recolha também o tanto que você precisar todo dia.
no 7º dia vocês não vão encontrar. E o que aconteceu? Teve alguns que no 7º dia saíram para ver, vai que tem alguma coisa, né? O que é isso? O que é isso, queridos? Preocupação, ansiedade, falta de confiar no que Deus diz. Aquele era o tempo do maná, aquele era o tempo que Deus estava dando apenas o suficiente, o pão de cada dia, para ver, meu filho, se você vai confiar em mim ou não, se confia na minha palavra ou não, que eu sou o Deus que provê todos os dias. Como que diz a oração, modelo, oração do Pai Nosso, que nós oramos a Deus? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, dá o pão para o mês, Senhor, eu preciso, não, dá hoje, a provisão que eu preciso, dá hoje. Mas nós estamos em tempos, queridos, as pessoas andam inquietas e ansiosas, já está preocupado com semana que vem, amanhã, mês que vem, o ano que vem, pessoas que já estão sofrendo antecipadamente. E às vezes tem uma palavra de Deus, nós temos uma palavra de Deus, além de palavras específicas, nós temos a palavra de Deus que está aqui para todo mundo, que garante o cuidado do Pai com a gente. Nós lemos o texto, fala, ó, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai vai dar coisas boas a vocês. Diz o texto, as aves dos céus não estão preocupadas em juntar, em armazenar, e o Pai cuida delas, vocês valem muito mais que elas. Por que você está preocupado com isso, filho? O que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, como eu vou fazer, como eu vou pagar? Por que você anda ansioso, inquieto? Deus fala que Ele vai nos dar. Amém, queridos? E uma coisa interessante que eu vejo que no final desse texto que nós lemos também, fala que era para eles guardar uma medida de maná, que era para guardar para gerações e não ia criar bicho. Fala de ensinar os nossos filhos, o que eu vejo aqui? Ensine os seus filhos, ensine a sua geração a confiar em Deus. Olha só que o nosso Deus fez isso aqui, para mostrar para eles, o nosso Deus proveu, o nosso Deus guardou, o nosso Deus nos sustentou, e Ele continua sendo o mesmo, ensinar a nossa geração a confiar em Deus, a depender de Deus, queridos. Agora, se nós como pais, os nossos filhos estivermos nos vendo preocupados, ansiosos, inquietos, o que é que você está ensinando para o seu filho? Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a confiar em Deus, a aguardar em Deus? Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, como se livrar das preocupações? Não seja uma pessoa gananciosa, não sermos pessoas gananciosas, nos livra, queridos, de vivermos preocupados. Nos livra de vivermos preocupados. E às vezes nós queremos ter mais do que aquilo que é o suficiente, mais do que aquilo que é o preciso. Se contente com o suficiente, peça algo mais, mas se por enquanto é o tempo do maná, seja grato, seja feliz e aguarde que vai chegar o tempo do fruto da terra, vai chegar o tempo de algo mais, mas e por enquanto? Eu não sei quanto tempo, por enquanto seja feliz. Se você não aprender a ser feliz no pouco, se não aprender a se contentar no pouco, nem quando tiver muito, queridos. Aliás, nós vamos ver aqui, às vezes tem pessoas que têm muito, e isso em vez de ser motivo de descanso, é motivo de tormento. Amém? Segundo lugar, pastor, como é que eu posso me ver livre das preocupações? Entenda que a vida de um homem, como diz o texto, lá em Lucas, não consiste na quantidade dos seus bens. Entenda que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Queridos, isso vai estar lá no versículo 15 de Lucas 12. Entenda, como eu disse, deseje coisas boas, se puder, adquira bens, mas saiba que a sua vida não consiste nisso, queridos. Pois se as riquezas e os prazeres desse mundo estiverem concorrendo com a palavra, que é o bem mais precioso que a gente possui, queridos, uma hora, essas coisas vão sufocar a palavra de Deus no nosso coração, e ela não vai frutificar. Você vai achar isso lá em Lucas 8,14, coloca para mim, Vitor, Lucas 8,14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem a palavra, mas ao seguir seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres que esse mundo oferece, e não amadurecem. Mateus 13, 22. Mateus 13, 22.
Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Queridos, são pessoas que ouvem a palavra, não é quem não está ouvindo, são pessoas que estão ouvindo, dão crédito à palavra, até, vamos dizer assim, gostam, ou até amam a palavra, só que os espinhos não foram tirados, eles têm outras coisas, que diz as preocupações, as riquezas, né, os prazeres desse mundo, estão crescendo junto, e diz que se crescer junto, uma hora vai sufocar a palavra, e ela vai se tornar infrutífera, e quando a palavra não frutifica, queridos, o que você está ouvindo aí, aquilo que você vem aqui, domingo após domingo, quando você está ouvindo, aquilo não frutifica na sua vida, não muda nada, seremos como aqueles que não conhecem a Deus aí fora, que vivem preocupados, ansiosos, inquietos. Você está ouvindo a palavra, né, mas não está mudando nada, porque não está dando fruto. E por que não dá fruto? Porque às vezes tem outras coisas no coração que está concorrendo com a palavra. Então não é que você não gosta, não é que você não ouve, não é que você não acha bom, mas tem outras coisas que estão crescendo juntamente, que são os espinhos. E a palavra de Deus diz que uma hora isso vai sufocar a palavra no seu coração, a ponto de não frutificar. E aí nós não vivemos o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E aí viveremos, mesmo dentro da casa do Pai, e ouvindo a palavra, preocupados, inquietos, ansiosos, depressivos, porque tem outras coisas que estão sufocando a palavra do nosso coração. Amém, queridos? Se acharmos que a nossa vida consiste na quantidade de bens que nós adquirimos, nós vamos viver preocupados e ansiosos. Sabe por quê? Porque nunca vai ser o suficiente. A Bíblia fala isso. Se nós acharmos, como diz esse texto, que a vida de um homem consiste na quantidade de bens que a gente adquire, se eu tiver mais isso, se eu tiver uma casa melhor, um carro melhor, um trabalho melhor, uma condição melhor, poder viajar mais, poder ter mais condições, aí eu vou estar feliz. É um engano. E mais uma vez, eu não estou pregando contra isso. Se puder adquirir, adquira. Se puder ter um conforto, tenha. Mas a nossa vida não consiste nisso. Se a nossa vida consistir nisso, queridos, né, nós estamos perdidos. A palavra precisa ser o bem mais precioso. Tem um texto, eu vou só citar, que é de Mateus 13, 45 a 46, é aquela parábola da pérola de grande valor, de um homem que procurava tesouros, pérolas preciosas, e achou uma pérola de grande valor, diz que foi e vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. E quando nós vemos, fala que aquilo fala da palavra, fala de você abrir mão de tudo, fala de você abrir mão de tudo e de todos para que você tenha a palavra ser o bem mais precioso na sua vida, nada concorra com ela. Amém, queridos? Amém. Agora olha alguns textos que falam sobre isso. Eclesiastes 5, do 10 ao 14, vamos lá. Eclesiastes 5, do 10 ao 14. Quem ama o dinheiro, jamais vai ter o suficiente. Não está falando que você não pode almejar ter dinheiro, queridos, mas é o amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro, jamais vai, é interessante, né? Quem ama o dinheiro, nunca vai ter o suficiente. Quem ama as riquezas, nunca vai ficar satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Próximo. Com o aumento dos bens, multiplicam-se os que os consomem. De que adianta tudo isso, se não dar ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito. No entanto, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Queridos, presta atenção aqui. Tem pessoas que vivem uma vida simples, trabalhadores, trabalham às vezes no pesado, né? Mas chega em casa, né? Está bem com a família, come ali o seu pratinho simples, dorme bem, aquela pessoa que põe a cabeça no travesseiro, dorme, acorda renovado, vai trabalhar lá no serviço simples. Tem pessoas que de repente olham lá e falam, puxa, que vida, né? E aquela pessoa de repente ela é feliz e muito feliz. E tem outros que às vezes é um grande empresário, mas o cara está atormentado.
está atormentado com medo de perder o que tem, está atormentado de fazer um mau negócio e perder tudo que tem. Pessoas que têm muito dinheiro não sabem o que fazer, como o texto que nós lemos aqui: eu tenho muito dinheiro, o que é que eu vou fazer, onde eu vou guardar, vou derrubar meu celeiro, vou construir outro. Tem pessoas que têm bens, e os seus bens é motivo de tormento, e outras pessoas, como fala do trabalhador, que tem uma vida simples, mas ele deita, ele dorme, ele come, ele se satisfaz, ele está feliz com a esposa, ele está feliz com os filhos, ele trabalha num lugar simples, mas ele é feliz, ele é sorrir, ele não vive preocupado, ansioso e inquieto. Então não é a quantidade de bens que nós adquirimos. Com isso também eu não estou dizendo que tem uma pessoa que pode ser muito rica, ter muitos bens, mas também ser tranquila. Por que ela é tranquila? Porque ela tem muitos bens, mas o coração dela não está naquilo. Ela é muito rica, mas o coração dela não está apegado àquilo. Então ela não se atormenta se porventura ela perder, ela não se atormenta se porventura o Senhor pedir para ela tem disposição de entregar, ela não fica se atormentando. Amém, queridos? Olha um outro texto comigo, 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé. Se desviaram, eram pessoas que estiveram na fé, queridos. Pessoas que começaram a colocar o coração no dinheiro. A Bíblia fala que não dá para nós servirmos a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Fala de Mamon como uma entidade. E queridos, pode parecer bobagem, mas tem muitas pessoas dentro da igreja, estão na igreja, servem na igreja, lideram na igreja, tem ministério na igreja, são boas pessoas, mas às vezes, quando se fala do dinheiro, o dinheiro é que domina, porque as decisões que ela toma é baseada no dinheiro. E quando ela está fazendo isso, as suas decisões e suas escolhas é baseada no que ela tem, no dinheiro, ela está dizendo: Mamon é o meu Senhor, não Jesus é o meu Senhor. Vocês lembram da passagem do jovem rico, que eu sempre cito aqui? Se você for ler o texto, vai dizer que era um bom jovem, honrava pai e mãe, não matava, não adulterava, ele seguia os mandamentos desde a mocidade. E Jesus falou para ele: vai e vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Diz que aquele jovem se afastou triste. Por quê? Era um bom jovem, era um bom crente, fazia boa ação para as pessoas, só que quando tocou no ídolo dele, aí ele abaixou a cabeça e se afastou. Então tem pessoas que às vezes estão aqui dentro, gostam da palavra, ouvem a palavra, mas tem algo que está concorrendo e tem um ídolo no seu coração. E quando aquilo lhe for pedido, se aquilo não for arrancado e aquilo lhe for pedido, Deus fala: vai, dá tudo isso e vem me seguir. Essa pessoa vai se afastar. Por quê? Não toca no meu ídolo, não toca nisso. Senhor, pode pedir tudo, mas isso aqui não. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou ele é o primeiro nos nossos corações, ou ele não tem lugar. Amém, queridos? Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza, mas preocupado, ansioso, inquieto. Amém, queridos? E mais uma vez eu digo para vocês, não é que você não pode almejar ter mais coisas, boas coisas, aumentar as riquezas, mas tudo depende, a Maria falou algo sobre aqui, tudo depende aqui, o seu coração, aonde está o seu coração? Porque aonde estiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro, aquilo que você tem de mais precioso. Amém? Em último lugar, para nós encerrarmos, como é que eu posso me livrar das preocupações, pastor? Entenda que você é um mordomo, queridos, e que está administrando os bens do seu Senhor. Olha o versículo 16 de Lucas 12, diz assim: então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Deixa eu dizer algo para você, sabe algo que acaba nos atormentando, trazendo preocupação, ansiedade, inquietação? É acharmos que o que temos é nosso. Quando nós entendemos, queridos, que tudo que temos e tudo que somos é do Senhor, é dele, pertence a ele. Eu me lembro certa feita uma ministração do pastor Luciano,
ele falando com um membro da sua igreja sobre dízimos e ofertas, a pessoa perguntando, pastor, mas é verdade lá na sua igreja, 10% tem que dar para Deus? Ele falou, não, não é verdade, não, mas eu ouvi dizer que 10% tem que dar lá, que 10% tem que ser de Deus. Ele falou, não, você está enganado. Ah, não é não? Então não precisa. Ele falou, não, 100% é de Deus. Não é 10%, não, é 100%. Não é 10% que é de Deus, tudo que nós temos é dele. Ele nos manda devolver 10%, e nos deixa 90% para administrarmos, mas é dele. A Bíblia nos ensina que nós somos mordomos, administradores de coisas que Deus tem confiado em nossas mãos, e nós temos que sermos achados como bons mordomos, fiéis administradores. E quando você entende que é do Senhor, isso vai te livrar de preocupação, porque às vezes você está com medo de perder algo que não é seu, é dele. Por que você está com medo de perder? Simplesmente seja fiel no que Deus te confiou e administre da melhor maneira, mas não pertence a você, é do Senhor. Vamos ler alguns textos para a gente encerrar, e eu não me estender mais aqui. Salmo 24:1, bem rapidinho aí, Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, é do Senhor. É a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, é do Senhor. Outro texto, Deuteronômio 8, do 17 ao 18. Deuteronômio 8, 17 ao 18. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. Antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Por que você está? Não, eu ajuntei, eu fiz, eu aconteci, né? Hoje eu estou onde eu cheguei, adquiri o que adquiri, porque eu sou inteligente, eu sou capaz. É do Senhor, vem do Senhor, a capacidade intelectual, a capacidade física, a saúde, para que você venha adquirir o seu negócio, a sua empresa, para que você venha prosperar, para que você venha fazer bons negócios, para que você venha ter em abundância. Essa capacidade vem dele, tudo vem dele. E quando nós entendemos isso, queridos, isso é para nos livrar das preocupações. Como é que eu vou fazer? Eu não sei, mas Deus vai dar a direção. O que eu tenho é do Senhor, Deus vai fazer. E Deus vai me fazer prosperar para a glória dEle, para a honra dEle. Nós apenas administramos e temos a alegria de desfrutar, mas é dEle. Lucas capítulo 12, aliás, 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Queridos, nós recebemos de Deus, seja material, seja os dons, nós recebemos, né? Cada um exerce o que recebeu para servir, e administre fielmente o que Deus confiou nas suas mãos. Outra coisa eu quero dizer para você, querido, às vezes você fala, eu não sei nada, eu não faço nada, eu não sei, né, eu não valho nada. Queridos, Deus deu coisas para você, tanto materiais, quanto talentos naturais, dons espirituais, e você um dia vai prestar conta diante de Deus com aquilo que Deus te deu. Fica dando desculpinha, é que eu não sei fazer, o que eu vou fazer na igreja, se eu não for, ninguém sente falta. Você tem coisas que Deus te deu, e Deus espera que você pegue isso, multiplique, use para a glória dEle, e um dia você vai estar diante de Deus, e vai prestar contas disso, porque Ele te deu. Se você lembrar da parábola lá dos talentos, que fala que um recebeu, acho que se eu não me engano, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, e aquele servo que pegou e enterrou o talento, quando foi prestar conta, foi tido como servo mau e negligente, porque não usou o que Deus deu para ele. Eu quero que inspire um temor no seu coração aqui, queridos. Se você está deixando de usar o que Deus te deu, queridos, que isso gere um temor no seu coração, porque não é para você se promover, não é para a sua glória. Deus deu coisas para você que é para edificar a igreja, Deus deu coisas para você que é para abençoar vidas que estão aí fora, seja materiais, seja talentos naturais, seja dons espirituais. Deus deu para você, e Ele quer que você exerça fielmente isso que Ele te deu, porque é para a glória dEle, para a edificação da igreja e para abençoar vidas. Amém? Lucas capítulo 12, 42 a 48. Lucas 12, 42 a 48.
O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor o encarrega dos seus servos, para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo disser no seu coração: o meu senhor está demorando a voltar, e começar a bater nos criados e nas criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá um dia que ele não espera, e uma hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará o lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não o conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém, queridos? E para encerrarmos, eu falei aqui, entenda que você é um mordomo, né, que você está administrando. Sem dizer, queridos, que quando você entende que você é um mordomo, que tudo é dele, quando ele pedir algo para você, você não tem dificuldade de entregar. Agora, se você não entender isso e Deus te pedir algo, você vai ter dificuldade de entregar para ele. Você quer ver um texto que fala sobre isso? Gênesis 22. Gênesis 22, do verso 1 ao verso 2. Gênesis 22, verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Só até aqui. Se você já leu a história, você vai saber, Abraão não titubeou, e o bem mais precioso que Abraão tinha era o seu filho, o filho da promessa, o único filho, como Deus diz, seu único filho, o filho a quem você ama, e Deus pediu, falou: vai lá, sacrifique Isaque. E Abraão fez, queridos. Abraão estava disposto a entregar o que ele tinha, o que ele mais amava, o bem mais precioso, que era o seu filho. Abraão colocou no altar do Senhor. Quando Deus deu, era o que Abraão mais desejava, e Deus deu. Mas quando Deus pediu, Abraão estava disposto a entregar também. E é tão tremendo que quando você vê lá em Gênesis 22, Abraão estava a ponto de sacrificar, diz que o Senhor bradou do céu, falou: pode parar, agora eu sei que você me teme, e porque você não me negou seu filho, seu único filho, esteja certo que eu vou te abençoar, Abraão. E não só vou te abençoar, através de você eu vou abençoar as nações. Esteja certo, porque você não me negou o bem mais precioso. Isso acontece nas nossas vidas ainda hoje, queridos. Se nós entendermos isso, às vezes você está desejando tanto algo, e às vezes o Senhor te dá. Se Ele pedir, você está disposto a entregar de volta? E não é que Ele quer aquilo, Ele quer ver se o seu coração, porque às vezes, queridos, algo que é bênção, que nós tantos almejamos, pode ser algo que se torne em maldição nas nossas vidas. Tomar o lugar de Deus no nosso coração. Isaque poderia tomar o lugar de Deus no coração de Abraão. Mas não, Abraão estava disposto a entregar Isaque. Amém? E um último texto que eu cito para fechar dentro, que fala sobre filho, é Salmo 127, 3, aquele salmo que diz: os filhos são herança do Senhor, propriedade. Possessão é algo que você pega no original e vai falar sobre propriedade, é posse, é do Senhor. O Senhor só confiou Ele nas nossas mãos, nós somos administradores para cuidar, para zelar, para preparar, para lançá-los como flecha na hora certa e no momento certo, mas é do Senhor. E Abraão entendeu isso aqui. Abraão entendeu, é do Senhor, o Senhor me deu, eu tenho que fazer da melhor maneira, mas o Senhor pediu, eu estou confiando, Ele é o Senhor. Os filhos são herança, é propriedade, é posse, é do Senhor. Só que como pais, nós temos que administrar, cuidar da melhor maneira dos filhos que Deus nos confiou. E vamos prestar contas. Amém, queridos? Mas para encerrar, eu quero falar sobre isso. Quer se ver livre das preocupações? Entenda, queridos, tudo que temos é do Senhor. Tudo que vem nas tuas mãos é do Senhor. A capacidade que temos vem do Senhor. Então, se Ele der, se Ele pedir, né? Se você entender isso, você não vai ficar preocupado. Mesmo que você adquira certas coisas, mesmo que você adquiriu no momento, aí no outro momento perdeu. Puxa, estava bem, agora parece que eu perdi.
É o Senhor está no cuidado, Ele está no controle, é do Senhor, eu sou apenas um mordomo. Descansa em Deus, descansa nele. Se nós entendemos esses princípios, queridos, esses aqui são alguns, nós vamos ver outros, nós vamos nos ver livre de preocupações, de coisas que atormentam o nosso coração no dia a dia. Amém? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar e encerrar. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor mais esse dia. Quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude, a partir de agora, desde agora, nos ajude a colocá-la em prática nas nossas vidas. Talvez alguns dos meus irmãos entraram aqui hoje preocupados, Senhor, inquietos, ansiosos, às vezes questões financeiras, saúde, às vezes com os seus filhos, problemas com os filhos, problemas no casamento, problemas no trabalho. Eu não sei, Pai, tantas coisas nesse dia a dia que vêm para nos causar preocupações, nos deixar inquietos, ansiosos, atormentar a nossa mente. Pai, nos ajuda em nome de Jesus, nos ajuda a olharmos para a Tua Palavra, confiarmos nela de todo o nosso coração, e não ficar apoiado no nosso próprio entendimento. Nós não sabemos como o Senhor vai fazer. Eu não sei, Pai, como o Senhor vai resolver essa situação financeira. Não sabemos como virá a cura. Não sabemos de que maneira o Senhor vai agir na vida do filho. Não sabemos de que maneira o Senhor vai agir nesse casamento, nesse trabalho. Mas nós sabemos, Pai, apesar de não saber como, nós sabemos de uma coisa, que o Senhor pode, e que o Senhor é poderoso, e que o Senhor não é como nós, limitado. O Senhor, todas as coisas são possíveis àquele que crê, diz a Tua Palavra. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que é o dono de tudo e de todos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor é o dono. Nós não temos que andar preocupados, inquietos e ansiosos por nada, Pai, diz a Tua Palavra. E se a Tua Palavra diz, é porque isso é possível. Então nos ensina e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a começar de agora, deste momento, nos ajuda a sairmos para fora das portas desse templo, desse lugar, desta igreja, a sairmos e lançarmos sobre Ti toda ansiedade, toda preocupação, toda inquietação, tudo que tem roubado o nosso sono, tudo que tem roubado a nossa alegria, tudo que tem nos deixado inquietos, Pai, e não tem nos deixado desfrutar da Tua alegria, da Tua paz, da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos agora a lançar sobre Ti, ajuda-nos a voltarmos os olhos para a Tua Palavra, Pai, e a confiar nela, saber em quem nós temos crido, Pai, em nome de Jesus. Não é um Deus morto, nós não servimos, Pai, nós não estamos apenas numa religião de normas e regras, nós servimos a um Deus vivo, que nos ama, e tem o melhor para as nossas vidas, um Deus que é bom, e tem coisas boas para nos dar, um Deus que diz a Tua Palavra que os planos ao nosso respeito são os melhores, de paz, de nos dar um futuro, e o fim que desejamos, o Deus, Pai, que nos ama, e que fala para pedir, e para pedir com fé, que nós vamos obter, Pai, para bater, para pedir, para buscar, e que certamente irá acontecer, e nós não desistimos, um Deus que diz na Tua Palavra para imitarmos aqueles que por meio da fé e da perseverança herdaram as promessas do Senhor, e nós vamos fazer assim da mesma maneira, Pai, por meio da fé e da perseverança, nós vamos herdar todas as boas promessas do Senhor, Pai, e não andaremos como aqueles que não conhecem o Senhor, preocupados, inquietos, ansiosos, não, Pai, mas nós seremos luzeiros, nós seremos sal da terra, luz do mundo, nós seremos referência para aqueles que estão preocupados, para aqueles que estão ansiosos. As pessoas irão olhar para as nossas vidas e irão descansar o coração, Pai, desejar servir o mesmo Deus que nós servimos, que nos traz paz e tranquilidade, mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a tempos de escassez, mesmo em meio a tempestade, nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro em paz e descansar, por saber que o Senhor tem cuidado de nós e continuará a cuidar todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, não se aquiete, igreja, se aquiete o seu coração, aquiete o seu coração, descanse no seu Deus, se alegre nele, se regozije nele, se alegre nele, em nome de Jesus, nós oramos, Pai,
agradecidos ao Senhor e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Você vai sair, você vai dar um abraço no seu irmão, vai declarar uma semana de bênção, de vitória. Se você quiser dizer algo para ele, até dentro dessa palavra, fala: meu irmão, descansa o seu coração, Deus tem cuidado de você, vai continuar a cuidar, descansa no Senhor, amém? Estenda suas mãos assim, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão.